Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Aleluia. Quanto exagero. Não, da parte de Deus em relação a nós. Que Deus exagerado é esse? Quanto exagero! Capítulo 9, versículo 8, 2 Coríntios, diz assim: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. A composição desse texto é algo simplesmente extraordinário. Por isso eu vou destacar aqui algumas palavras que eu chamo de impacto dentro desse mesmo texto. E ao fazer isso, eu quero que você repita, por favor, para que você entenda na essência e profundidade o que está contido aqui nesse texto. Quando for para repetir, eu digo: E Deus é todo poderoso para tornar abundante. Diga comigo, tornar abundante. Em vós, agora diga comigo, toda graça. A fim de que, diga de novo, tendo sempre. Mais uma vez, em tudo. De novo, toda suficiência. Mais uma vez, superabundez. Por último, agora, toda boa obra. Não parece uma redundância? Justamente porque se repete algumas coisas que poderiam ter sido resumidas, mas razão, causa e circunstância de tanta repetição é justamente para que mostre na grandeza e na intensidade, com exatidão, aquilo que está no coração de Deus em relação a cada um de nós. Deus quer que nós entendamos na profundidade e na grandeza em relação àquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele por propósito estabeleceu para que seja cumprido sobre a nossa vida. E quando eu digo cumprido, estabelecido, propósito, é importante entender que o que Deus tem não está restrito apenas àquilo que eu estou vivendo. De fato, pode ser que aquilo que eu estou vivendo acaba restringindo aquilo que Deus tem para mim. Por quê, pastor? Porque o que Deus tem, Ele se derrama, se espalha para todo o contexto da minha vida. Quando Deus disse que te abençoaria, quando Deus fez promessas que cumpriria coisas extraordinárias, Ele não estava se limitando apenas a algumas áreas específicas da sua vida. Ele está dizendo que tudo, num todo, é para que Ele cumpra na sua história. Agora, de fato, é comum observarmos que há um desencontro ou até um desequilíbrio de área para área, porque pode sim ser alguém muito abençoado por Deus, muito crente, cheio do Espírito Santo, cheio dos dons de revelação, de poder e autoridade, que tenha uma abundância, que viva isso na sua plenitude, que também esteja sofrendo falência em outra área. Como trazer essa plenitude para um todo na minha vida?
Porque se você fizer um levantamento agora e começar a riscar área por área, você vai chegar à conclusão que existem áreas que há uma evidência maior de Deus. Que há uma ação contínua de bênção, de cumprimento, de promessa maior de Deus do que outras áreas. E talvez, tomara que não, espero que não, mas provavelmente sim, haja sim algumas áreas que sejam áreas de frustração, de lágrimas, de lamento, de dores e sofrimento. Mas não é Deus num todo, em tudo? Sim. Deus num todo, em tudo? Sim. Então eu preciso entender que as áreas que eu tenho mais evidência de Deus, de ação de Deus, são áreas que Deus é mais presente. E esta presença de Deus nestas áreas específicas fazem com que esse mesmo Deus seja mais atuante nessas áreas. E da mesma forma, áreas que eu tenho menos evidência de Deus são áreas da minha vida que eu tenho menos presença de Deus. Algumas informações nos ajudam a entender algumas coisas, e nem sempre é Deus falando, embora as informações nos ajudem ao crescimento. Mas se nós aguçarmos, aumentarmos a nossa capacidade perceptiva, nós vamos chegar à conclusão que, mesmo não sendo Deus falando, às vezes é Deus mostrando, através de alguém que está falando. Frases que costumam se repetir, que apontam algumas coisas em relação à nossa vida, devem ser cuidadosamente observadas. Exemplo, se alguém diz assim: você está sempre chegando atrasado. É uma ofensa, mas talvez seja uma verdade. Se alguém está dizendo assim: você é muito ignorante, talvez a nossa primeira reação é devolver o carinho dessa pessoa em ter nos qualificado dessa forma. Falar assim: ignorante és tu, me dá-te um coice que eu te dou outro. Mas talvez, considerando a possibilidade, pela repetição da fala, talvez seja ignorante mesmo, e a pessoa, da pior forma possível, está falando a maior verdade que essa pessoa precisa ouvir. Você é muito ciumento! Ciumenta! Esse negócio de briga de casal é um mistério, irmão. É engraçado. Você é muito ciumento! A mulher pega o celular do marido na mão e vai ver a foto, perfil dos outros. Quem é que decide a foto do perfil de cada um? É o próprio indivíduo. É ele que vai botar a foto, perfil dele no WhatsApp dele. Eu não fico fazendo um levantamento de opinião para as pessoas decidirem se eu boto fazendo assim, se eu boto fazendo assim, se eu boto fazendo assim. Talvez seja muito ciumento mesmo. E a excessividade, a continuidade, a repetição da informação, por mais dura que seja, porque a exortação bloqueia o nosso coração. E as pessoas ouvem muito bem aquilo que convém. Destacar qualidades faz com que você ganhe a atenção delas. Mas quando você precisa falar com um pouco mais de verdade, e para isso ser duro, para que se encare com a realidade, o coração bloqueia. Se recebe constantemente cobrança no celular, mensagem: você está devendo, faz 20 dias que venceu, faz 30 dias. Isso todo mundo acontece, gente, pelo amor de Deus. Não estou pregando a perfeição, estou falando da plenitude, não da perfeição.
Mas se é o tempo todo, quase uma vida inteira, recebendo cobrança, será que talvez não seja problema de má administração? Então essas informações vão trazer apontamento para a nossa vida e mostrar que é uma área de carência que Deus quer trazer cumprimento de promessa. Obrigado, pastora Bárbara. Obrigado. Triste, mas triste e dura realidade. Quais áreas da sua vida essa noite você pode falar: Senhor, atua nela porque eu não dou conta sozinho? Quais áreas da sua vida você olha e fala assim: olha, é Deus em tudo, num todo, mas isso aqui é menos Deus do que é o mínimo necessário? Quais áreas? Porque eu não consigo imaginar mais Deus na minha vida me fazendo um ser mais espiritual, sem me fazer um bom pai, sem me fazer um bom marido, sem me fazer um bom esposo, sem me fazer um bom cidadão. Quais áreas? É recorrente da natureza humana se apoiar em justificativa. Por quê? Porque sai mais barato do que esforço. Justificar sai mais barato do que se esforçar para mudar. Não, isso não é para mim. Eu disse de manhã, repito de novo, de forma absurda, gente. Rapaz me para, depois de não sei quantos anos de crente, diz que Deus falou para ele que não é da vontade de Deus que ele nunca seja batizado com o Espírito Santo. Se não, querido, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, pastor, não é da vontade de Deus que eu seja batizado com o Espírito Santo. Eu falei, não tem como. Não tem como, isso é um absurdo. É uma coisa você falar que não é da vontade de Deus que você seja salvo. Como assim? É um absurdo isso. Não é. Então, para poupar o trabalho, eu parei de orar em relação a isso. Claro, é muito mais fácil acreditar que não é, que não foi escolhido para ser, do que ter uma vida efetiva de oração até que se encha o tanto que precisa para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. É muito mais fácil justificar, custa menos justificar do que se esforçar para mudar. Porque o esforço da mudança sempre vai exigir de nós uma superação do quê? Da força que eu fiz e não foi suficiente. Então, se eu fiz força, não foi suficiente, eu preciso entender que eu tenho que fazer mais força agora, daqui para frente, para ter o resultado que eu não tive com a força que eu fiz. E Deus 90% nesse texto. Mas a plenitude só se dá quando eu coloco as minhas mãos naquilo que Deus já colocou. Para algumas coisas nessa vida, Deus só vai colocar a mão dele quando eu tirar a minha. Mas para outras, Ele só vai colocar a mão dele depois que eu coloquei a minha. Quando você lê esse texto, capítulo na sua casa, faça isso com paciência e com o tempo, você vai descobrir dentro desse próprio capítulo, sem ter que vasculhar a Bíblia toda, de fato o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, para que se viva esse texto que nós lemos. Capítulo 9, versículo 5, eu vou ler o texto, não vou longe. Mas ali, anteriormente ao texto, ele já diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção. E vai dizendo, já antes anunciado, para que sejais pronto com a bênção e não com a avareza. Ele já está dizendo assim, ó, gente, a bênção e a avareza não andam junto. A bênção e a avareza não andam junto. Quando eu decido de andar com uma, eu anulo o caminhar da outra comigo.
Quanto mais tempo eu ando com uma, independente qual seja, mais para trás, mais distante a outra fica da minha vida. E aí ele continua dizendo, 9:6, e digo-vos isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Interessante, o versículo 5 do 9, ele diz assim, para que esteja pronto com toda a bênção e não com avareza. Quando ele fala de avareza, ele fala, não há nada. No outro versículo ele diz, o que semeia pouco, ele fala assim, ó, de nada foi para pouco. Depois, o que semeia muito, de pouco foi para muito. Mas o versículo 7 ele diz assim, ó, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Opa! Aonde é que fica aquilo que Deus estabeleceu como quantidade específica? Não, irmão, não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de vida. Ele está dizendo aqui que algumas coisas, como ministrou a pastora Bárbara, só são ministradas de Deus na nossa vida depois que nós temos uma vida de propósito. Propósito, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Quando nós olhamos para aquilo que Deus prometeu, algumas coisas são de fácil aceitação. Não há uma relutância. Por quê? Porque elas são conquistadas sem muito esforço. Tudo o que é conquistado sem muito esforço, no que diz respeito às coisas de Deus, são de fácil aceitação. Tudo o que demanda esforço da nossa parte para conquistar aquilo que Deus estabeleceu, já são de difícil aceitação. Por isso que eu disse de manhã, o moleque, na Bíblia, nasce com o nome de Risadinha. Risadinha. Risadinha, isso é nome de botar em criança. Abraão, Deus disse para Abraão assim, Abraão, chegou a hora, tu vai ser pai. Aí Sara está lá assim, ó, atrás da cortina da tenda, escondida. Aí quando Deus fala assim, Abraão, 100 anos, vai ser pai, e Sara 90. Sara denuncia a presença dela quando ela fala assim, ó. Risadinha nasce o moleque. Risadinha. Nasceu o Isaac, Risadinha. Risadinha é o nome da criança. Não é Risadinha, é riso. Por que ela faz aquela risada? Porque ela sabe que ela tem 90 anos. Eu sei lá que tipo de manobra no cérebro ela imaginou que precisava acontecer para uma mulher de 90 anos ser mãe. Eu sei lá o que ela pensou de Abraão de si mesma. Mas ela riu porque ela olhou para Abraão com 100, ela olhou para ela com 90, mas não olhou para a palavra do Todo-Poderoso. Não tinha a ver com as forças que ela tinha, com os recursos que ela tinha, com a saúde que ela tinha, com a vitalidade que ela tinha. Tinha a ver com quem estava falando que iria cumprir aquela promessa. Há uma dificuldade de aceitação quando Deus insiste em falar que vai fazer na nossa vida coisas absurdas. Porque olhamos para nós e não para Ele. Olhamos para a pessoa errada. Não deveríamos olhar para quem vai viver as promessas. Deveríamos olhar para quem vai cumprir as promessas. Quando nos custa, porque perseverança custa, irmão. Até que se tenha resultado, gente, perseverança custa. Até que as pessoas acreditem que de fato é Deus, elas vão te chamar de maluca. Exagerado. Potencializa tudo. Tudo é muito grande, exagerado. Não é. É que os olhos delas não estão vendo aquilo que Deus já estabeleceu e colocou no nosso coração. Eu estou desde ontem pensando em Daniel, pensando em Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 4 jovens ali no reino babilônico. Irmão, fiel até debaixo d'água. E num tempo que ser fiel era tão difícil. No caso deles, mais ainda. Por quê?
Porque ao contrário de todos os outros hebreus, escravos no reino da Babilônia, eles eram livres. E não só livres, Vitor. Eram bem remunerados, ocupavam cargos importantes. Eram pessoas que o rei ouvia, reconhecidos. Aí o rei estabelece um decreto assim, ó: quando tocar a trombeta, quando tocar o chofar, quando tocar o saxofone, quando tocar a bateria, todo mundo vai se curvar e adorar o Deus do rei Nabucodonosor. Rapaz de Deus. No caso deles e de todos os outros que não se curvassem, perderia a vida. Mas sabe que, tratando-se de dias como hoje, aonde as coisas são muito mais importantes do que elas são, alguém diria assim: vou perder a mamata, vou perder o meu cargo eclesiástico, vou perder o meu cargo ministerial, vou perder minha posição social, vou perder minhas aquisições financeiras, vou perder o meu prestígio. Só uma douradinha só, não tem problema. E ainda, ó, livre, leve e solto. Sabe por que eles não fizeram isso? Porque o que eles tinham estava estabelecido na garantia de que eles só adoravam a Deus. E se eles adorassem outro Deus, com medo de perder o que o Deus Todo-Poderoso os deu, eles perderiam a única garantia que eles tinham de permanecer no lugar que eles estavam, era se mantendo fiel a Deus. Esses dias trancado em casa, eu doido para falar de Jesus para alguém, e alguém mandou mensagem ontem, me deu um motivo assim fantástico. Perguntou se eu já tinha candidato a vereador e prefeito. Agora, meu irmão, meu Deus, a gente vai para um grau, um nível de importância, né? Importante essa época agora, meu Deus do céu. Eles querem marcar hora comigo, irmão, marcar hora comigo. Esses dias eu dei um chá, falei assim: vamos fazer, todo mundo faz isso, vocês fazem isso com a gente, eu faço isso. Daqui 3 semanas eu tenho, minha agenda disponível. 3 semanas. Aí tem candidato, pastor. Qual que é o teu? O meu é fulano de tal. Por quê? Por quê que é teu candidato? Por que é o teu? Porque ele faz isso, porque ele faz isso, porque ele fez isso, porque ele fez isso, porque ele faz isso, porque ele fez isso, porque ele fez isso, porque ele faz isso. Olha, pessoa afastada da igreja. Você tem consciência de que as eleições, elas são espirituais também? É. Não sabia? De forma democrática, por decisão do povo, mas bíblica, como foi nos dias em que Saul foi estabelecido rei de Israel. As pessoas vão decidir quem vai exercer a autoridade espiritual por 4 anos. Autoridade espiritual, irmão, uma má escolha pode trazer uma perseguição contra a igreja de forma antecipada. Uma má escolha pode fechar a porta da nossa igreja. Uma má escolha pode assinar a lei do aborto. E olha, eu sou totalmente protestante contra esse tipo de ativista. Por quê? Porque eles defendem a vida do bandido, mas matam o bebê no feto. Eu não sei que tipo de vida que eles estão lutando, porque vida é vida. Se é para lutar pela vida, vamos lutar por todos, inclusive por aqueles que são mais inocentes do que qualquer um outro. Você tem ideia o quanto isso é espiritual? E não adianta depois ficar chorando, não. Isso pode resultar em orações que nem Deus acabe ouvindo. Todo cativo do povo de Israel, todo cativeiro, só terminou quando o tempo acabou. Épocas de eleições, agora, devem ser feitas cuidadosamente. E não é para contar vantagem. Eu andei tomando café com uns 2 candidatos aí, mas eu não aceitei que pagasse meu café, não. Eu falei: não, eu pago. Não, pastor, eu pago. Não, eu pago. Não, pastor, eu pago. Não, deixa que eu pago. Deixa que eu pago café também. Você acha que eu não tenho dinheiro nem para pagar um café, rapaz? Deixa que eu pago.
Depois que se você ganhar, eu quero que você pague um café para mim, mas antes não. Nós precisamos ser atentos a essas coisas, porque é um tempo de decisão sobre a nossa vida. Ah, pastor, olha, irmão, não fica bravo comigo. Mas se eu pegar só uma gasolinazinha, só uma gasolinazinha, e se Sadraque desse só uma douradinha? Só uma douradinha. Você compromete a sua integridade. Aí eu conversei com um deles e disse assim: nossa, pastor, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Ele disse assim: o senhor é pastor de verdade, né? Não, eu falei: mas por quê? Não, porque o senhor leva a sério esse negócio de igreja. Sabe por quê que eu disse para ele? Sabe por quê que eu faço isso? Porque se um dia você precisar de igreja, você vai saber onde você vai encontrar uma. Eu não posso falhar com a minha missão. Você vai saber onde você encontrar uma. Eu sou cidadão, eu voto. Não concordo em gênero e grau a usabilidade desse lugar para a campanha eleitoral. Não haveria problema nenhum se daqui 4 anos nós tivemos um candidato da igreja, aliás, uma pessoa da igreja que queira passar por isso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que nós acabamos comprometendo a nossa integridade e o nosso relacionamento com Deus, que compromete algumas áreas da nossa vida, por causa do medo de perdermos algumas coisas que foram dadas por Deus. Querido, se foi Deus que te deu, ninguém vai tirar. E se não foi Deus que te deu, que vá para os quintos dos infernos, porque vai te fazer mal. Vai te fazer mal. Não queira nada que não venha da mão de Deus. Não queira nada que não venha da mão de Deus. Mas se vem da mão de Deus, eu garanto, o diabo não pode tirar de você. Ah, pastor, mas está saindo, irmão. Se está saindo, irmão, se está saindo é porque tem que ir. Porque isso que parece grande é pequeno e está ocupando espaço de algo maior que Deus vai colocar no lugar. Está ocupando espaço, tem que sair, tem que dar lugar. Porque o incrível de Deus está para vir, se cumprir na nossa história. Nós só precisamos saber se posicionar de forma certa. Parece fanatismo da minha parte. Eu estou orando sim, mesmo, como nunca orei em relação a essas eleições, porque Deus me falou que o diabo está lutando para estabelecer sobre a nossa cidade um tipo de governo diretamente dele. E o Senhor falou: ore, meu filho, ore, porque Satanás tem os dele e ele quer estabelecer esse tipo de governo. E uma coisa é ser governado por alguém que indiretamente é influenciado pelo diabo, e de alguém que diretamente é influenciado por ele. Ah, pastor, não vou falar de candidato, pelo amor de Deus, não vou dar santinho para ninguém, nem gosto de negócio de santinho, né? Eu acho que não devia nem chamar santinho, né? Se já está na política, eu acho que de santo já não tem nada, né? Não é santinho, mas nós devemos, como igrejas, nos posicionarmos. E esse bom posicionamento em relação a tudo isso vai determinar, sabe o quê? Algumas coisas que no fim da história, no fim da ponta, culminam de forma espiritual. Parece que não, mas qualidade de ensino, qualidade de saúde. Pô, não adianta ficar reclamando, gente. Ah, mas não tem atendimento. Mas não tem remédio. Mas não tem médico. Não é um momento de nós prestarmos atenção nisso? Deixa eu para frente. Ele vai terminar esse texto mostrando algo que todos nós devemos saber com exatidão. Que a efetividade da ação de Deus nas áreas da nossa vida está relacionado ao nosso compromisso com Deus, a nossa adoração com Deus e principalmente a nossa vida de oração. Não é novidade nenhuma na vida do crente de que ele tem que orar. Para isso existe musiquinha cantada no ministério infantil. Existe corinho dizendo: o crente que pouco ora não tem vitória espiritual, a oração é a chave que abre as portas do reino celestial.
Mas olha, orar é uma das disciplinas espirituais mais difíceis, mais simples. Você não gasta R$1. Você não gasta R$1. Você resolve um monte de problema e ainda assim é algo muito difícil de fazer. Orar não é brincadeira. Eu disse de manhã e vou repetir para os irmãos que algumas poucas coisas precisam ser praticadas para que nós sejamos igreja. Exemplo: orar, jejuar, evangelizar, tem que falar de Jesus o crente, e dizimar e ofertar. Fazendo essas 4 coisas, já certo ou errado em outros aspectos, somos igreja. Se nós não praticamos essas 4, somos um belo clube gospel. Só não somos igreja. Para ser igreja tem que ter essas coisas. Sem isso, para sermos crentes, temos que praticar essas coisas. Cristãos, temos que praticar essas coisas. Mas a oração, ela biblicamente, ela tem uma ação dividida em 2 partes. Uma eu chamo, deixa eu achar aqui, sustento, e a outra de apoio. Sustento, você vai me ajudar daqui a pouco. Sustento é a força, é fazer força de cima para baixo. Isso é sustento. Daqui de cima, da mão aqui, Isabela, segura a Bíblia, é fazer força de cima para baixo. Senta. Fazer força de cima para baixo. Pode sentar. Isso é sustento. Entendeu? Aprendeu? O que é sustento? Então tá bom. Sustento. Força de cima para baixo. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor, olha o versículo 13 ainda. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Isso é sustento em relação a uma vida de oração. E esse exercício acontece geralmente da parte de Deus para conosco. É o bonitão de Nazaré falando de forma muito simples uma das palavras mais poderosas que Pedro ouviu. Sabe qual foi? Vem. A palavra mais poderosa que Pedro ouviu foi vem. Poderia ter dimensurado dizendo assim que a estratosfera do imponderável não pode ser tocada pela magnitude. A palavra mais poderosa. Pedro disse assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir aí. Jesus olha e fala assim: vem. 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 Eu achei que o senhor ia fazer um belo sermão, ia fazer um mantra, uma palavra de encantamento. Eu achei que o senhor ia citar o Salmo 91, o Salmo 23. Não, não precisa. Vem. Vem. E ele vai. Sobre as garantias do vem e do vai, ele vai. Quando o negócio fica difícil, fica roxo, e Pedro começa a sucumbir, Jesus o toma pela mão e o sustenta sobre as águas. Isso é sustento. Agora, quando se trata de vida cristã, se trata de família, de ministério, se exige da própria natureza um pouco mais da ação de intercessor. Gente, eu amo intercessor, missionário Vaninho. Porque não é fácil ser intercessor, né? É fácil ser intercessor. Orar é uma coisa tão boa e interceder não é. Não é verdade? Gente de Deus, não é fácil ser intercessor, né, Raul?
Vem cá, Raul. Faz favor. Sobe aqui. Fica lá de cá aqui, ó. Vai me ajudar bastante hoje. Você aqui é meu ajudante, mensagem. Ser intercessor não é fácil. Porque o intercessor se coloca na posição de apoio. Apoio é o que a cadeira te oferece. Isso é apoio. Sustento. O que é apoio, pastor? Apoio é uma força que vem de baixo para cima. Sustento, de cima para baixo. Apoio, de baixo para cima. Dentre tantas possibilidades de fazer essa ilustração, eu quero fazer uma que vai, talvez, embora engraçada, esclarecer um pouco alguns questionamentos que nós temos, e um dos que temos, às vezes, em relação às pessoas, é assim, quando nós falamos, olha, não está fácil, está pesado orar por você, a carga está pesada, aquela posição, por gentileza, mostra para os irmãos. Ali. Senta aqui. Assim. Sabe por que ele está assim? Porque ele está rendido orando por quem está ali. É assim. Na presença de Deus. Sobre os seus ombros, oferecendo apoio para quem agora está mexendo no celular, tranquilo, folgado, descansando. Se não o bastasse, para que a vida do meu jovem ajudante aqui se mova. Quem está lá, você vem de apoio assim, ó. Vem, Raul. Fica sentado, filho. Isso, vem. Tá bom, para aí. Para que alguns estejam belo, folgado, bonito, de pé, tem outros que estão curvados perante Deus. E se não bastasse, tem gente que ora e ora mesmo, irmão, pelos outros. Tem mais alguém aqui que você ora na igreja? Vem cá, Lucas. Eu sei que ele ora por ti. Obrigado. É por isso que é mais fácil encher uma laje do que ficar 2 horas de joelho na presença de Deus. É por isso, eu não sou contra, por favor, mas eu preciso falar isso para que fique claro, estabelecido, algumas coisas são importantes. Eu não sou contra, só estou fazendo comparação. Por isso que é muito mais fácil fazer trabalho social do que gastar tempo com Deus orando. Por isso que é muito mais fácil varrer a rua, capinar o quintal. Por isso que é muito mais fácil ficar de casa em casa, tomando café na casa dos irmãos, do que levantar de madrugada e ir para a presença do Senhor. Respeite quem ora, principalmente os que oram por você, porque talvez você esteja nesse momento sendo para eles muito bom, mas um fardo. Isso é um fardo. Isso é um fardo, um bom fardo. Os primeiros meses da igreja, seguido de muitos outros, quando nós estávamos na garagem, o Raul me lembrou essa semana, Lucas. Eu convidava o Raul e o Lucas para vir orar comigo. Vamos orar para Deus abençoar a nossa igreja? Era uma igreja, irmão, igreja evangélica dos crentes que congregava na garagem. Naquele tempo a gente combinou assim, nunca vamos chamar a nossa igreja de garagem. Para não tratar com menos.
Vamos, pastor, vamos orar. Amanhã, às 5 horas da manhã, se encontramos aqui em casa. 5 horas. Lembra? Frio, né? Para vocês. Aí ao longo do tempo eu ouvi as pessoas virem assim na igreja e falar assim: pastor, está fazendo o quê? Irmão, estou orando. Ah, não está fazendo nada não. Porque eu não estava fazendo nada em casa e eu vim aqui fazer nada com o senhor. Porque de fato não encabeçaram ainda a ideia da responsabilidade que é ser um intercessor. Por isso que às vezes dói o corpo físico, missionária Vani. Porque carregar uma família às vezes nas costas à base de um compromisso com Deus. Por isso que é bonito, irmão. Olha, é lindo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que vai servir? Será? Está orando que deve, está buscando tudo que pode. Porque se o coitado que está aqui embaixo sucumbir, quem está em cima, a casa vai cair. Quando Deus quer nos levar a esse lugar de entendimento, quando Deus quer produzir sobre a nossa vida essas promessas, fique de pé comigo, por favor. Meu Deus. Só um pouquinho hoje do horário. Deus vai fazer promessas absurdas. Queridos, eu até aqui nunca orei para que Deus levantasse empresários não crentes para serem contribuintes ao nosso crescimento como igreja. Irmãos, você acha que precisa, irmão, com tanta gente? Você acha que precisa com tantas pessoas aqui? Com um maior potencial que se precisa para chegar a um lugar de excelência que é ter Deus? O problema é que as pessoas, elas, como Sara, dão risada daquilo que Deus disse que faria em relação a elas. Último texto, dentro de todo esse contexto, Isaías 43:2, vou ficar por Isaías hoje. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama nenhuma arderá em ti. Se você tivesse que escolher passar por águas à altura dos seus ombros e fogo à altura dos seus ombros, qual você escolheria? Qual você escolheria? Água ou fogo? Quem escolhe água, levanta a mão. Ó. Por quê, pastor? Por quê? Deus disse que nenhum dos dois vai nos fazer mal. Se é água, se é fogo, Ele disse: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Acabamos ficando condicionados àquilo que é óbvio. A promessa de passar pelas águas é muito menor e por isso muito mais fácil de aceitação do que a mesma promessa de passar pelo fogo. Não é só passar pelas águas, não são apenas as pequenas promessas, mas são as absurdas também. Por isso que os jovens lá no reino babilônico, ao adorarem a Deus e não ao Deus do rei, são lançados na fornalha. E a garantia que eles tinham? Essa palavra já estava escrita naqueles dias. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caem e são lançados na fornalha, Isaías 43 já havia sido escrito. Aleluia. Deus quer acionar algumas coisas que estão paradas na sua vida. Deus quer acionar algumas coisas que estão paradas na sua história.
Eu não sei como você entrou aqui essa noite, talvez com o casamento destruído, talvez à beira da separação. Eu não sei como você entrou preocupado com o amanhã, com as contas, com as dívidas, com a doença, com o problema. O teu Deus é suficientemente poderoso para fazer aquilo que disse, ainda muito mais. Muito mais. Sabe o que se precisa? Ser um bom aproveitador de oportunidades. Porque, gente, eu disse no grupo da igreja, eu disse que hoje nós íamos fazer história. Sabe por que você está aqui? Você está aqui para fazer história. Hoje eu estou aqui para fazer parte da história de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Então, se há no teu coração ainda algumas incertezas em relação a você e Jesus, se você não entregou o seu coração ainda a Jesus, se você ainda não tomou um posicionamento, irmão, tem um lugarzinho aqui para você, ó, dobrar o teu joelho, tem um lugarzinho aqui para você orar. Alguém que te ama vai vir orar junto com você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Então não seja frouxo, seja corajoso, tome a atitude que você precisa. Há um lugar para você essa noite, junto ao coração de Deus. Apaga essa luz aqui para mim. Nós vamos orar alguns minutos para que algumas pessoas saiam do seu lugar. Pastor, eu preciso me reconciliar. Pastor, existe uma área da minha vida que eu quero apresentar para Deus essa noite. Por favor, querido, não demora, tá? Não demora, 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 não demora. Calma o meu pensar. Levas pelo fogo por ano todo. Confio em ti. Se você conhece quem está aqui, vem orar junto com ele. Ore. Mostra para ele quem é as costas que o carrega. Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Ede kabato xarabakato na choracaba na camarraia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual. Jesus, eu Rebecanto e chorabacaba mandacado enekai. creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Eketo na sabaca. és a vida. Creio que não há
Antes de orarmos, e vamos fazer isso, eu tenho um recado de Deus para os intercessores dessa igreja. Eu tenho um recado de Deus para os intercessores dessa igreja. Isso, fica aqui, nós vamos orar junto. Talvez você diga: pastor, está pesado, tem sido difícil esses últimos dias. Sinto-me sobrecarregado devido ao peso excessivo que eu tenho carregado ao longo já de um bom tempo. Aos intercessores, aos anônimos, homens e mulheres, que estão constantemente na presença de Deus no lugar secreto. Assim diz o Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão cansados, andarão e não se cansarão. Suas forças estão sendo renovadas esta noite. Não só para que você não pare, mas para que o teu duro trabalho se torne mais leve. Porque para alguns aqui, e não poucos, a história de Deus para o teu hoje é um marco que traz resposta, que traz resultado. Até aqui não, mas daqui para frente se prepare, porque sim, seu tempo de espera está terminando, diz o Senhor. E hoje, um tempo de resultados está vindo sobre a sua história. Até aqui andaste sobre as águas, mas daqui para frente, diz o Senhor, é tempo de andar sobre o fogo. Feche seus olhos para que nós possamos orar. Que o Ramachie, que Niraba, que onda Chabribicai. Churibianda lastroi, que anossi andai, humanissia toque vasti, nichone kamenai. Dunia sui de que manaya sore canto e de cai. Ira mandaya sue de calamai, te cai te comanai. Bribandaya se o cheque no sai te co. Ribai ate nia sue de camandaya va jone becai. Pai, o nosso coração, o nosso peito se rasga e se abre para a tua palavra. E te damos toda prioridade e liberdade para que a tua verdade seja estabelecida em espírito e em verdade sobre a nossa vida. É esta bandeira que nós levantamos, Senhor, é esta palavra que nós recebemos. Caminhamos fielmente, firmemente, convictos sobre aquilo que o Senhor nos disse. Todo medo foi embora, toda insegurança foi embora, toda preocupação saiu. E agora nós estamos convictos de que o Senhor é suficientemente poderoso para cumprir aquilo que disse e ainda fazer muito mais. Nossas experiências negativas quanto aos relacionamentos que tivemos ao longo da vida não conta e nem pesa quanto ao seu. Nós cremos que tu és fiel. Fiel para com a tua palavra, fiel para cumprir as tuas promessas. É por isso que essa noite, como igreja, nós celebramos ao Senhor, crendo de todo o nosso coração que aquilo que o Senhor disse, assim será feito. Aquilo que o Senhor disse, assim será feito. Aquilo que o Senhor disse, assim será feito.